Olá, glória a Deus, aleluia. Como está o seu dia? Como você está no dia de hoje? Uma bênção? Aleluia. Espero que você esteja abençoado por Deus. Eu espero que a graça, a paz de Jesus esteja sobre você. Eu espero que você esteja na presença de Deus. Espero que hoje tenha sido um dia de você buscar a Deus, buscar a presença de Deus, de você buscar essa paz que excede todo entendimento. Nós estamos vivendo momentos assim muito atribulados, muito corridos, muito perigosos, muito angustiantes no nosso dia, né? Sem saber como vai ser o nosso amanhã, sem saber como vai ser as coisas daqui para frente, mas uma coisa nós temos certeza. Nós temos certeza de uma coisa. O nosso Deus já está no nosso futuro e já tem tudo preparado, já tem tudo controlado, já tem tudo na sua ciência e na sua estratégia para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Essa é a certeza que nós temos. Você está cansado, não está? Fala sério. Cansado de tanta notícia ruim, cansado de tantas incertezas, cansado de tanta violência, cansado de tanta balela, de tanta mentira que a gente tem ouvido, inclusive dentro das igrejas, vindas dos púlpitos das igrejas. Você está cansado, não está? É engraçado como hoje eu estava ouvindo uma palavra de um pastor renomado que tem uma igreja grande, um pastor que eu gosto de ouvir as palavras dele, são palavras muito bem estruturadas, são palavras que trazem uma mensagem de Deus para nós, mas às vezes a gente vê as pessoas falando algumas coisas assim que quando batem na cabeça da gente, principalmente aqueles que são biblicistas, que são Bíblia pura, que gosta daquilo que vem da Bíblia, da palavra de Deus, essas coisas ferem um pouco o nosso entendimento. Hoje eu vi o pastor falando o seguinte, que eu acho que ele estava se baseando naquele ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E ele falou que uma pessoa de liderança, se está andando com pessoas ruins, eles não são de confiança. E aí eu vou à Bíblia e eu vou ver com quem Jesus andou. É interessante. E olha que Jesus escolheu os seus discípulos um a um. Jesus escolheu os seus discípulos a dedo. Jesus orou, ele ia para o monte orar para poder chamar e escolher os seus discípulos. E aí ele escolheu pescadores analfabetos, impetuosos, impulsivos, que um deles acabou negando ele, negando que conhecia ele depois de ter andado mais de 3 anos juntos com ele. Acabou negando. Ele escolheu um ladrão que o traiu, o vendeu. Ele escolheu um cobrador de impostos, que era tido naquela época como a escória da população ali do local. É interessante, será que Jesus era uma péssima pessoa? Será que Jesus era um péssimo líder? Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala nos púlpitos das nossas igrejas. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente prega, sabe por quê? Porque dá a impressão que esses grandes líderes, eles se cercam de santarrões, pessoas que se julgam
a quarta pessoa da Trindade, ou da quadridade, não sei, são tão santos que não saem nem à rua para evangelizar, para pregar. São tão santos que não andam com pessoas ruins. Só andam com pessoas boas. Pois é. E Jesus disse que ele veio para os que tinham doença. Ele veio para os que não eram sãos. Que ele veio buscar os pecadores e não aqueles corretos. Poxa, então Jesus era uma péssima pessoa. Porque ele só andava com esse tipo de gente. Isso era uma reclamação dos próprios fariseus da época, que dizia que Jesus só se assentava para comer com pessoas que não prestavam, com pecadores, com prostitutas. Talvez essas pessoas, como esse pastor, e a liderança que o cerca, talvez eles sejam melhores do que Jesus, não é isso? Talvez eles tenham uma voz mais santa, uma atitude mais santa do que Jesus. Mas voltando ao nosso tema, você está cansado, não está? Nós estamos passando por dias em que verdadeiramente nós nos cansamos de certas coisas, de ouvir certas coisas, e muitas vezes, como eu, nós começamos a deixar de acompanhar tantas notícias, deixar de ficar ligado, principalmente na imprensa comum, né? Nos canais abertos de televisão. E a gente começa a selecionar um pouco mais aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, para que a nossa cabeça não fique tão cheia de bobagens, de asneiras, de pregações rasas e vazias, como essa que eu citei agora no começo. E a gente fica cansado. A gente fica cansado dos problemas que nós passamos, a gente fica cansado, muitas vezes, até do silêncio de Deus. Sabe, nós temos que ser sinceros naquilo que nós falamos com o nosso Pai. Nós precisamos ser sinceros nas nossas orações. Não adianta você entrar na presença de Deus e fazer orações bonitas, com palavras bonitas, mas o seu coração está pensando outra coisa, a sua mente, a sua alma está desejando outra coisa. E muitas vezes eu converso com Deus a respeito disso também, do silêncio dele, porque o silêncio de Deus também é uma resposta para nós. O silêncio de Deus também é um ensinamento para nós. Mas a gente fica cansado, às vezes, de não ter uma direção, de não saber por onde seguir, apesar de que na hora H é incrível. O nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso Deus é tão tremendo, o nosso Deus é tão perfeito e poderoso, que na hora H o Espírito Santo nos mostra por onde nós temos que passar. Qual a decisão nós temos que tomar? Por onde que nós devemos seguir? De uma forma ou outra, Deus sempre nos mostra. Às vezes ele não fala nada, ele não nos dá nenhuma pista antes, mas na hora de tomar a decisão, o Espírito Santo nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Sabe, nós temos que aprender, como diz a palavra de Deus, nós precisamos aprender a descansar nos braços do Pai. Nós temos que aprender a confiar totalmente em Deus. Sabe, nós que somos pais, que somos mães, eu acho que a maioria de nós já fez isso com os nossos filhos quando eles eram pequenos, aonde nossos filhos estavam assim parados em algum lugar mais alto e a gente estendia as mãos e falava: pula, meu filho, pula que o papai te pega.
e eles pulam, sem ter a mínima dúvida. Eles se jogam nos nossos braços, nas nossas mãos, sem ter nenhuma dúvida. E nós precisamos aprender a voltar a fazer isso com Deus. Quando Deus nos fala que nós devemos nos jogar, nos lançar nos braços dele, confiar, nós deveríamos fazer isso como crianças fazem. Nos lançar nos braços de Deus e falar: papai, eu confio em você. A minha confiança está em ti e eu quero descansar nos teus braços, aonde eu sinto segurança, aonde eu sinto prazer, aonde eu sinto que estou seguro, nos teus braços. A palavra de Deus, ela nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 e 29, ela diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus, ele nos fala isso e ele nos mostra que nós devemos confiar nele plenamente. Quando nós vamos a Jesus e entregamos a ele os nossos problemas, os nossos fardos, aquilo que é pesado para nós, aquilo que tem causado desânimo na nossa vida, aquilo que muitas vezes nos tem feito convites para desistir. Quanto mais pesado anda a nossa vida, quanto mais pesada anda a nossa prova, mais o diabo coloca na nossa mente o desejo de desistir. O desejo de que Deus não se preocupa mais conosco. Aquele desejo de acreditar que Deus não se importa com a gente. E aí vem aquela vontade de desistir, aquela vontade de largar tudo e sumir. E Jesus, ele fala aqui para nós: vinde a mim, todos vocês que estão nessa situação, todos vocês que estão cansados, desanimados, pensando em desistir, todos vocês que não acreditam mais, que estão com a fé abalada, todos vocês que estão passando por provas e não veem a luz no final do túnel, não veem saída, não veem solução, vinde a mim. Venha até mim, pegue a minha palavra e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vos darei descanso, eu vos levarei. Lembra do Salmo 23? Quando nós vamos até Jesus, nós fazemos de Jesus o nosso pastor. E aí nós entramos lá no Salmo 23, aonde o salmista Davi diz que Jesus, o Senhor, é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Porque Jesus é o nosso pastor, ele nos leva a águas verdejantes, a pastos verdejantes, ele nos leva a águas tranquilas. Aonde nós não teremos mais dificuldade, aonde nós não teremos mais tribulação, aonde a nossa prova será amenizada. Aonde nós poderemos recuperar a nossa fé, aonde nós poderemos tomar uma injeção de ânimo para voltar para o nosso dia a dia, para a nossa luta diária. E aí nós lembramos que Jesus é esse pastor. Jesus é esse pastor que nos conduz com a sua vara e com seu cajado, que nos consolam. Ele não nos pune, ele não está ali para dizer que não, você está errado, você está em pecado, você não é uma boa pessoa, você não isso, não. Jesus está ali com seu cajado, com o seu bordão,
para nos consolar, para nos confortar, para nos dar ânimo e nos colocar de novo no processo de santificação. Afinal de contas, o objetivo do Evangelho é esse. É que a gente venha a Jesus como nós estamos, do jeito que nós estamos, com toda a nossa podridão, com todo o nosso pecado, com toda a nossa descrença, com toda a nossa falta de fé, com toda a nossa raiva, rancor, ira, orgulho, que a gente venha a Jesus com toda essa bagagem. E que a gente entregue tudo isso a Ele, e Ele transforme isso numa bênção na nossa vida, num processo de santificação, aonde nós vamos aprender a andar como Jesus andou. Nós precisamos entender que nós não podemos ficar presos dentro de 4 paredes, pregando o Evangelho para bodes, pessoas que não precisam. Nós temos que estar nas ruas, nas praças, pregando o Evangelho para aqueles que estão necessitando de libertação. Porque hoje em dia as igrejas estão abarrotadas de gente buscando somente entretenimento e não salvação. As pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem ser, não querem ter a sua vida confrontada pelo Evangelho. Não. Elas querem um momento de entretenimento, 1 hora, 2 horas que elas passam ali com os seus amigos, com a sua turminha, todos bem vestidos e perfumados. Mas eles não querem ir para a rua tratar da viúva, dos órfãos, dos oprimidos. Não. Eles querem ser aqueles que recebem o alimento, o bom evangelho, a pregação profunda, vinda de filósofos, psicólogos, historiadores, mas muito pouco da palavra de Deus. As pregações hoje em dia, elas são muito mais baseadas em fatos históricos, em achismos de pessoas, mas elas são muito pouco embasadas na palavra de Deus. Usa-se um ou outro versículo da palavra de Deus e o resto é a poesia de fulano de tal, é o achismo de ciclano de tal. É a história de Beltrano. Mas Jesus, ele nos fala aqui: vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados de tudo isso. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados pela batalha, pela luta da vida, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Tomai de mim o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave. Olha só, presta atenção, gente. É totalmente diferente disso que nós vemos hoje nas igrejas. Isso é pecado, aquilo não pode, não faça, não pode, não toque, não vá, não pode. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Jesus, ele nos diz: tome de mim o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele nos propõe nos aliviar dos nossos fardos, não colocar sobre nós mais peso, mais condenação do que aquelas que geralmente nós mesmos nos colocamos. Pela vida que nós levamos, que já não é fácil. Pelos erros que nós cometemos, que é difícil de perdoar, é difícil de aceitar, e por isso, muitas vezes, nós mesmos não nos perdoamos.
Porque para onde nós olhamos, as pessoas só querem nos condenar. As pessoas só querem olhar para nós e dizer que nós não somos dignos de andar com elas, porque elas são santas, santarrões. Jesus nos chama a estar com Ele. Jesus nos chama a ir até Ele. Jesus está de braços abertos para nos receber. Jesus está de braços abertos para nos dar amor, carinho, nos dar o descanso que nós precisamos. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, nós lemos uma passagem que é tremendamente linda, aonde Deus ele diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando aqui que não importa aquilo que você fez na sua vida. Não importa as atitudes e as decisões erradas que você tomou. Não importa os caminhos por onde você andou ou por onde você ainda deve estar andando, não importa. Ele diz aqui que se você se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se afastar dos seus caminhos, Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar, Ele vai curar a sua terra, Ele vai curar aquilo que você tem destruído, Ele vai reconstruir. Ele vai te dar descanso. Ele vai transformar a sua vida. Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa onde você anda. O convite de Jesus, o convite de Deus é para todos. Todos. Não interessa a sua vida passada. Não interessa aquilo que você fez, o sangue de Jesus, ele cobre todos os tipos de pecado, tudo, tudo. Jesus morreu por todos os pecados que nós já cometemos, que nós estamos cometendo e que nós vamos cometer. É totalmente diferente. Jesus te recebe de braços abertos. Jesus senta contigo aonde você estiver. E a palavra de Deus, ela nos diz que eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir a sua porta aonde você estiver, eu entrarei e cearei contigo. Transformarei a sua vida. Perdoarei os seus pecados. Será que você entende isso? Será que você entende o quão poderoso, o quão precioso e o quão necessário é você tomar a decisão de entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus? E permitir que Ele transforme a sua vida, permitir que Ele te olhe nos olhos e diga: meu filho, venha para o gozo do seu Senhor. Que essa palavra hoje venha nos trazer o entendimento de que nós precisamos descansar nos braços de Jesus. Nós só vamos conseguir passar por esses tempos de tribulação que está só começando, hein? É só o princípio das dores. É só o princípio que nós estamos vendo. Ainda não começou o tempo da perseguição, ainda não começou o tempo do verdadeiro massacre contra o povo de Deus, contra aqueles que se chamam pelo nome de Deus.
Que essa palavra venha te trazer o entendimento e a necessidade de você entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus. E pelo amor de Deus, pastores que por acaso ouçam esse vídeo, preguem a palavra de Deus pura, simples, o simples evangelho de Deus. Parem de pregar entretenimento nas suas igrejas. Preguem o evangelho verdadeiro. Permitam que as pessoas ouçam a verdadeira palavra de Deus. Parem de pregar mentiras e conveniências de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu império. Porque o seu império, se não for de Deus, vai cair. Vai ser destruído. Como vários por aí já estão sendo. Aleluia! Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra de Deus muito mais longe. Nos ajude a fazer com que a plataforma do YouTube entenda que essas palavras são relevantes e os conteúdos são bons para meditação e reflexão. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas do seu convívio ouçam essa palavra e entendam que Jesus faz um convite maravilhoso para eles nesse dia, nessa data, nesse tempo. E que Jesus quer dar descanso a eles. Essa é que é a verdade, essa é que é a palavra, essa é que é as boas novas do Evangelho de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, aonde você estiver. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.